Seja bem-vindo ao Negócio com Deus, mais um capítulo para abençoar a sua vida, focado em um relacionamento com Deus, propósito, para que você seja ainda mais abençoado na sua profissão, na sua empresa e em todos os negócios que você colocar às suas mãos. Esse tema de hoje, ele é muito especial porque foi um tema levantado lá na nossa comunidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, se caso você quiser também participar da nossa comunidade, para estar recebendo mensagens frequentes, não todos os dias, mas também com uma forma única de abençoar a sua vida. E o tema é como ouvir a voz de Deus nas minhas decisões. Nós vamos separar esse tema de hoje em 6 capítulos e você vai receber um capítulo por semana, de forma prática, clara, para você conseguir aplicar aí no seu dia a dia e poder, então, ter mais facilidade para ouvir a voz de Deus em todas as decisões que você for tomar na sua vida. E nesses 6 episódios eu vou trazer 6 chaves para você. E por que chaves? Porque o objetivo aqui é te entregar chaves que abram os seus ouvidos e o seu coração para que você possa entender a voz de Deus em todas as decisões que você for tomar. E a primeira chave é uma pergunta. Muitas pessoas falam que estão ouvindo a Deus, que estão se relacionando com Deus, mas isso nem sempre é uma verdade, porque Deus ele só responde a propósitos e muitas pessoas normalmente fazem apenas perguntas aleatórias para desejos e vontades que muitas vezes não estão ligados ao seu propósito, muito menos ao propósito de Deus. Então, por qual motivo fazer uma boa pergunta? Uma boa pergunta, ela só é feita com pessoas com que você se relaciona. Você já parou para pensar nisso? Então, você faz perguntas para quem você tem um relacionamento. Então, se a chave é fazer uma boa pergunta, antes você precisa se relacionar com Deus para que você possa fazer a pergunta e também poder entender o que Ele está dizendo para você. Eu estou tentando me concentrar para trazer a palavra para vocês. Nós tivemos uma presença inusitada de um amigo Jacu. Consegue escutar o som dele ali? Ele está feliz por estarmos aqui. Ele está feliz porque você está tendo a oportunidade de ouvir uma chave para se relacionar mais de perto com Deus. Amém? Muitas pessoas falam que estão esperando em Deus. Talvez você até tenha ouvido isso em alguém, com algum amigo. Agora, esperar em Deus, meu amigo, ele é muito diferente. Você simplesmente está esperando de forma aleatória ou você ter algo para apresentar para Deus. Quando que realmente você está esperando em Deus? Quando você tem um plano elaborado e você consegue apresentar isso para Deus. E daí, a partir de um plano, onde você apresenta para Deus, e você começa a perguntar para Deus, quais tipos de pergunta? Deus, esse plano está alinhado com os valores que o Senhor agrada? Meu Deus, esses planos, eles estão alinhados aos valores do reino? Esse plano, ele vai ser bênção para a minha vida, para a minha família? Esse plano vai impactar bem, de forma positiva, a sociedade, os meus clientes, os meus amigos, a minha família? É muito comum quando nós vamos apresentar algum projeto que nós vamos focar no resultado financeiro que ele vai trazer. Mas quando na realidade, essa deve ser a menor da nossa motivação. Porque se esse projeto, se esse plano, ele está alinhado com os valores certos, com os valores do reino, em fazer o bem para a sociedade, em abençoar a sua família, você está caminhando para um relacionamento com Deus e é muito provável que você escute a voz dele falar um sim para você ou até mesmo um não. Muitas pessoas estão caminhando na sua força, indo com seus projetos e se distanciando de valores, se distanciando da família, que são os principais benefícios que nós temos aqui nessa terra. Então, meu amigo, quando você tem um plano e você apresenta para Deus e você espera em Deus, saiba que a sua espera ela vai estar válida quando esse plano estiver alinhado com os valores do reino, com o benefício que a sociedade vai ter, com o que a sua família vai ganhar com isso. Se de alguma forma você apresentar alguma coisa para Deus e fizer uma pergunta para Ele de que, por exemplo, Deus, esse projeto aqui é bênção para a minha vida? Ele está no centro da sua vontade? Você vai começar a entender que se ele te aproxima da sua família, se ele é bom para a comunidade, se ele
preserva os valores do reino, é como se Deus estivesse falando um sim para você. Então, uma boa pergunta, ela precisa estar alicerçada no plano, que é o plano do seu negócio, que é os seus planos, são as suas motivações, mas também precisa estar alicerçadas naquilo que é importante para Deus. Então guarde isso no seu coração. Uma pergunta ela só é boa de verdade quando ela está alicerçada em um plano, quando ela contempla os valores do reino, quando ela tem benefício para a comunidade, que são os nossos irmãos, e quando ela abençoa diretamente a sua família. Se por um acaso a sua família tiver prejuízo com isso, a sociedade tiver prejuízo com isso, ou interferir em algum valor do reino, meu amigo, com certeza você vai ter um silêncio ou, muito provável, um não direto de Deus. Você diz que está esperando em Deus, mas não tem um plano. Você diz que quer uma resposta, mas mal sabe fazer uma pergunta. E fala que a espera em Deus, você está feliz com ela, mas pode às vezes estar sendo uma paralisia espiritual disfarçada. Meu amigo, eu quero te dizer que Deus não responde improviso e nem perguntas aleatórias. Deus ele responde propósito e perguntas que têm embasamentos em direção e intenção. Então, faça as suas perguntas baseado no seu plano, no seu propósito e que contemple o que nós falamos agora há pouco, valores do reino, a comunidade, os nossos irmãos e a família. Se algum desses tiver prejuízo, tenha uma certeza, é muito pouco provável que o seu projeto dará certo. Então aqui já tem uma forma clara para você ouvir a Deus. Faça perguntas boas e com certeza Deus vai responder para você de forma clara. Eu quero ler com você em Provérbios 16, versículo 3. E fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você já parou para pensar o que é consagrar? Consagrar ao Senhor é entregar a Deus, é tirar algo do seu controle e entregar ao controle dele. É a partir do momento onde esse plano que você tem, ou o seu negócio, o seu desejo, o seu sonho, ele para de ser seu e você submete isso à avaliação de Deus. Você está entregando, você está com você fala, cara, Deus, isso aqui é do Senhor. Se for de sua vontade, que dê certo, que a resposta venha, que a provisão venha. E daí sim, você vai conseguir ter uma resposta clara de Deus. Mas, se por um acaso você disser que está consagrando ao Deus, mas não conseguir abrir mão de tudo ao crivo dele, à bênção dele, é muito pouco provável que você vai ter uma resposta verdadeira. E há riscos de quando você não conseguir fazer uma entrega verdadeira a Deus, e uma entrega verdadeira a Deus está incluso estar disposto a ouvir um não. Não, esse projeto não é para você. Se você está disposto a ouvir um não, esse projeto não é para você, significa que você está no caminho, que você está conseguindo consagrar a Deus. Isso é exatamente o que fala aqui em Provérbios. Consagre a Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. E um plano ser bem-sucedido não significa que ele foi executado. Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas com seus planos, mas tiveram muitos planos que não foram executados. Muitas vezes, a não execução do seu plano, para você ele é um sucesso, porque aquilo ali poderia ser uma catástrofe na sua vida, poderia ser algo de grande prejuízo. Então, se você entrega a Deus, apresenta isso a Ele e consegue ter a paciência e a sensibilidade de ouvi-lo, às vezes um não é uma bênção. Um não, não agora, não esse projeto, não com essa pessoa, não nessa cidade. E aí as coisas começam a tomar uma forma diferente e você começa a ter a sensibilidade de ouvir a Deus. Outro ponto que é importante também quando você entrega a Deus é você ter essa capacidade de entregar e ao mesmo tempo continuar usando a chave de boas perguntas. Deus, esse projeto te agrada? Deus, a motivação do meu coração está correta nesse projeto? Deus, o que eu quero para esse projeto realmente é, por exemplo, abençoar pessoas, conseguir crescer prestando um serviço de qualidade, conseguir crescer vendendo um produto que realmente impacte pessoas, vidas e ajude outras famílias. Eu quero ler também Provérbios 16, versículo 9. Fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor determina os passos. Significa, isso aqui, meu amigo, é um complemento. Você tem o plano, você apresenta a Deus em forma de consagração. Deus, realmente, Deus, isso aqui é para a sua glória, que seja feito a sua vontade. E daí você fez a sua parte, você planejou, você apresentou, você fez o que estava no seu coração. E agora você está à deriva, mas a deriva nas mãos de Deus. E seja qual for a decisão, seguir o projeto ou não seguir, com certeza vai ser o melhor para a sua vida. E fala assim, bom, falamos sobre fazer boa pergunta, fazer o plano, mas e aí, como ouvir a Deus? Para isso, precisa ter sensibilidade e você precisa conseguir entender o que Deus está falando. Durante toda a nossa série, você vai ter várias ferramentas de como entender o que Deus fala. Nós estamos começando hoje e a primeira parte é ter um plano para que você possa fazer boas perguntas. Fez o plano, você elaborou as suas perguntas, você apresentou isso para Deus, você está dando o primeiro passo. O problema da oração vaga. Normalmente, quando eu estou conversando com um amigo, eu olho nos olhos dele e falo, meu amigo, como é que você está? Sabe esse projeto que eu estou pensando? O que você acha disso? Isso você está conversando com um amigo. Como é que você faz isso com Deus? Através da oração. Pergunta, como é que tem sido a sua oração? Você tem sido uma oração vaga? Tem sido uma oração com intenção? Tem tido propósito a sua oração? Muitas pessoas falam assim, Deus, fala comigo. Deus, por que eu não consigo ouvir a sua voz? Sabe por quê? Porque muitas vezes não consegue parar para conversar com Deus como ela pararia para conversar com um amigo. Você consegue ver o seu amigo, você consegue sentir o seu amigo. E da mesma forma, você consegue sentir Deus. Jesus, ele falou quando nós formos orar que a gente entre no nosso quarto e em secreto a gente converse com o nosso Pai, que estás no céu. Dessa forma, a gente consegue ter uma oração direta, uma conexão com Deus e um diálogo, não simplesmente um monólogo onde nós vamos falar de tudo o que a gente pensa, de tudo o que a gente quer, como se Deus tivesse que ser pelo menos um simples tirador de pedido. Não é bem assim que funciona. Oração vaga é o caminho oposto de fazer boas perguntas. É o caminho oposto de se conectar com Deus. É o caminho oposto de ter um relacionamento. Então, para você fazer boas perguntas, você precisa ter um relacionamento com Deus. Bom, como orar com clareza? Se para você ter um relacionamento com Deus você precisa orar, agora eu vou te dar uma orientação de como orar com clareza para que você possa conseguir se conectar com Deus. Primeiro ponto, vamos pensar do seguinte, você está numa reunião onde você vai apresentar o seu projeto para um sócio ou para uma empresa que é um cliente seu. Você faz uma prévia, certo? Você lista suas pautas, você tem um planejamento para essa reunião. E muitas vezes nós vamos até a presença de Deus e não sabe o que falar. Chega lá e fica enrolando. Meu amigo, Deus ele sabe o que está no seu coração. Então se você se planejar para uma oração, você está organizando a sua mente para que você não gaste o seu tempo nem o de Deus de forma aleatória. Deus, ele está aqui para nos ouvir. Deus, ele nos ama independente de qual situação for. Só que nós precisamos ser assertivos e precisamos entender que quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos nos organizar. É o que está lá em Provérbios. Planeje. Então planeje também a sua oração. Chegue para Deus com um cenário concreto, com uma ideia concreta. Isso mostra que você está preparando, que o seu coração está sendo treinado para aquele projeto. E daí as coisas começam a tomar uma forma diferente. Apresente para Deus cenários concretos. Fala, meu Deus, eu tenho esse projeto e o objetivo dele é realizar isso, isso e isso. Tenho esse projeto e ele tem que fazer esse e essa ação. Isso está dentro da sua vontade? Meu Deus, isso é algo do Senhor para a minha vida? Se caso isso for uma distração do que realmente o Senhor tem para a minha vida, tire isso de mim. Apresente os cenários. Mostre para Deus que você sabe o que você quer, mas que você não abre mão da orientação dele. Que ter um plano, um projeto, isso é muito legal, isso é a base da gestão. Mas entender que é Deus
que faz as coisas prosperar na minha e na sua vida, isso é a base do temor. E é onde nós precisamos estar realmente alicerçados. Então, orar com clareza, eu preciso orar dentro de um plano, organizando as minhas ideias, tendo uma coerência e colocando tudo nas mãos de Deus. E com certeza, o discernimento e com certeza a resposta vai vir e você vai ter o discernimento de entender o que Deus tem para a sua vida. E eu quero trazer aqui um exemplo real para você. Eu vou trazer o exemplo da minha empresa, a Otimize Agro. Há uns 4 anos atrás, eu, com um mentor, estava desenhando o ano de 2021 e coloquei no papel ter uma empresa de pulverização com drone para atender o público que são produtores rurais, de montanha, que tem dificuldade em pulverização, para que eles possam ter uma produtividade melhor e eu ter uma fonte de renda a mais prestando esse serviço. Isso nós vamos ter uma equipe, mais famílias empregadas, dinheiro circulando tanto para o produtor quanto para nós. Ou seja, o plano estava claro, ter um novo serviço para complementar uma situação dentro do nosso negócio, mas que viesse a aumentar a renda do produtor, a nossa, e ter mais pessoas trabalhando. Tecnologia, mais tecnologia a favor da agricultura. Então, quando eu escrevi isso, isso foi em 2021, eu trouxe isso em oração, essa com outras metas também. Passaram-se 2 anos, foram 2 anos onde eu orei, eu pesquisei, eu fui a campo, eu comecei a entender o que era realmente aquele segmento, e em 2023 nós compramos o primeiro drone, no finalzinho de 2023. E hoje, 2025, nós estamos no mês de julho de 2025 e há 2 meses nós compramos o segundo drone. Deus respondeu a minha oração, respondeu o meu plano. Sempre que eu trazia esse tema em oração, eu trazia a seguinte questão: Deus, esse projeto vai abençoar a minha vida, a minha família, vai abençoar outros clientes, outras pessoas? Se não for para ser bênção na minha vida, eu quero que o Senhor tire. E as coisas foram acontecendo. Aí está uma questão muito interessante. A empresa veio, estamos crescendo, mas não estou isento de problemas. O drone já caiu 2 vezes e já gerou prejuízo. Significa que Deus não abençoou? Não. Significa que mesmo quando Deus abençoa, eu e você nós vamos passar por tribulações. A diferença é que quando Deus abençoa, eu tenho a segurança de estar no caminho certo. E também tenho a segurança de que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou convicto que, por mais que eu tenha alguns percalços pelo caminho, eu estou no centro da vontade dele. E que a Otimize Agro é uma empresa que veio para abençoar a minha família, os meus amigos, a minha sociedade e gerar riqueza para os clientes que estão recebendo o serviço prestado, como também para toda a nossa equipe. Legal, né? Então eu queria te provocar, meu amigo, perguntando para você, qual é o plano que você tem aí no seu coração já há algum tempo e que talvez até hoje você ainda não colocou no papel ou não trouxe isso como oração para Deus? Tem algum? Se tem, eu gostaria de te convidar para anotar isso. Tire uma folha no caderno, separe um caderno, coloque lá na capa do caderno metas, objetivos para apresentar para Deus. Escreva ali os seus objetivos, detalhe o seu plano da forma que vier à sua cabeça, mas faça, coloque no papel. Interessante você fazer isso porque você vai ter algo material para quando você estiver orando e pedindo a Deus. Uma outra coisa que eu gostaria que você refletisse um pouco é o que você tem chamado de esperar em Deus. Realmente você está esperando em Deus com base num plano que está alinhado ao seu propósito? Ou talvez são perguntas aleatórias de vontades e desejos que não têm fundamento, que você tem perguntado para Deus simplesmente se Ele te abençoar com isso ou com aquilo? Eu quero que você não tenha nenhuma confusão mental a respeito do que realmente você quer para a sua vida e do que realmente Deus quer para a sua vida. Porque se você não tiver clareza dos seus planos, do seu propósito, dos seus valores e de como isso pode abençoar o seu negócio e a comunidade ao seu redor, como que Deus vai responder para você?
se muitas vezes não está claro nem mesmo para você. Mais uma pergunta para ficar guardado no seu coração. A pergunta é: você quer mesmo ouvir a Deus? Ou você só quer que Deus diga sim para as suas vontades? Se você realmente quer ouvir a Deus, eu quero te convidar a caminhar conosco. Aqui no Negócio com Deus, nós vamos estar lado a lado, te ajudando com tudo o que Deus tem entregado para nós, para que você seja abençoado. Agora, se você simplesmente quer receber um sim para um projeto, uma vontade, eu quero dizer que talvez você se canse do que nós temos para passar para você e aqui não ser o seu lugar. Mas, se você sim quer ouvir Deus falar com você, se você sim quer ter sensibilidade ao Espírito Santo, eu quero te convidar. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações, porque todos os conteúdos que a gente posta aqui é para abençoar a sua vida. E esse é um objetivo que tem movido todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Eu quero agora fazer uma oração com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, se você tiver condição de fazer isso, e vamos orar. Senhor Deus, eu não quero orar de forma vazia nesse momento. Eu quero que o Senhor alcance essa pessoa que está ouvindo agora e que, se tem alguma coisa no coração dela que por algum tempo foi fonte de desejo, de vontade, que isso a partir de hoje se torne algo concreto, que ela possa ter um tempo para colocar isso no papel, que ela possa entender que mais importante do que colocar isso no papel é apresentar ao Senhor, colocar em tuas mãos e estar aberto a ouvir um sim ou um não, ou até mesmo agora não do Senhor. Porque mais importante do que realizar projetos, do que criar empresas, do que crescer profissionalmente, é ter a sua presença na nossa vida. Porque essa é a real fonte de sucesso que eu acredito ter. Então, Deus, esteja presente com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher, em todas as decisões dele. Em nome de Jesus, traga clareza para que ele possa entender o que realmente importa na vida dele e assim poder ouvir a sua voz no dia a dia. Amém, meu amigo? Então, eu quero te convidar para você resgatar esse sonho que está no seu coração, esse desejo, e trazer para perto, trazer de novo para a realidade. E vamos colocar isso na presença de Deus, para que você possa entender que Deus tem total interesse em te abençoar. Só que você precisa ter clareza disso em primeiro lugar. Você precisa trazer isso para que Ele possa aprovar, para que, se tudo der certo, esse projeto que Ele colocou no seu coração venha a ser para a glória dEle e não para a sua. É duro falar isso, né? Mas é a realidade. Porque a partir do momento que os nossos projetos se tornam maior que Deus na nossa vida, Deus não tem interesse nenhum. A partir do momento que os nossos projetos se tornam maior do que Deus na nossa vida, perdeu a referência do que realmente importa. E o que realmente importa? Deus, o reino e tudo aquilo que Ele já fez. O projeto que Ele colocou no seu coração não pode ser maior do que Ele na sua vida. Então, quero deixar para você uma ação para você colocar em prática. Resgate um sonho que você tem falado, pensado, desejado. Traga isso para o papel e apresente isso para Deus. Quer ouvir a Deus? Comece fazendo a sua parte, apresentando a Ele, porque só assim você vai conseguir ouvi-lo de forma clara e tomar as melhores decisões, baseado no quê? Na vontade de Deus para a sua vida. Essa é a primeira chave. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta está baseado em projeto e apresentação a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e todos os seus empreendimentos. Não se esqueça de se inscrever, comentar aqui nos nossos comentários o que mais tocou no seu coração. Porque cada vez que você traz isso para fora, é mais uma forma de Deus trabalhar na sua vida, de te ouvir e com certeza também te responder.